Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco neste momento. Seja bem-vindo ao nosso encontro de oração e meditação da Palavra de Deus. Que nós possamos iniciar este momento de oração e meditação da Palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração e nos conceder a graça da humildade para bem acolhermos, meditarmos e colocarmos em prática a Palavra de Deus. Iniciemos então com o nosso trissário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós. Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti se deve toda a honra, glória e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. 6h nós queremos saudar aquela que é a porta pela qual nos veio Cristo Senhor, a nossa salvação. Por isso a ela nos dirigimos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Invencível chefe dos exércitos, a ti os assentos da vitória, liberta do perigo tua cidade, ó Mãe de Deus, que te oferece hinos de reconhecimento. Tu, cujo poder é irresistível, livra-nos de todo o perigo, para que te possamos aclamar. Salve, esposa e virgem. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos um santo que às vezes é meio confuso a origem dele, e a Igreja Romana, numa linha, o representa como sendo um monge, mas nada identifica que ele tenha sido monge, não é? É um santo que é muito ligado à cruz de Cristo, e é um santo que exatamente naquele momento da cruz houve a sua conversão. Nós estamos falando de São Longuinho, ou São Londinos, não é? Aquele centurião que depois de transpassar o lado de Cristo na cruz, teve aquela belíssima profissão de fé dizendo: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Diz a tradição que depois disso, Longuinho recolheu aquela lança junto de si e teve uma completa mudança de vida, passando a ser aí um discípulo dos discípulos, dos apóstolos de Nosso Senhor. E assim ele se converteu, sempre mantendo junto de si a lança.
Depois essa lança acabou indo para muitos lados e hoje se existe praticamente 4 lanças que se diz que era a lança de Cristo, né? Mas nós não sabemos. O que é importante nessa história toda não é aonde está conservada a lança de Cristo, mas o importante dessa história, que é narrado pelo Evangelho, é que naquele momento da cruz, naquele gesto que parecia tão brutal, que era transpassar o lado já de um homem que sofreu tanto até aquele lugar e que aparentemente já estava morto, com uma lança, fez com que aquele centurião pudesse mudar a sua vida. Por isso que é muito interessante nas cruzes ortodoxas, quando se tem um travessão, um lado mais inclinado e o outro elevado, aquele lado elevado simboliza o bom ladrão. Mas eu ouso dizer que também nós podemos colocar ali, naquele lado elevado, o centurião romano. Porque na cruz, que aparentemente era a perdição daquele judeu, daquele nazareno, de Jesus Cristo, foi o momento decisivo para a salvação de 2 pessoas naquele momento. O bom ladrão, que a tradição dá o nome de Dimas, e também o centurião chamado Longinus, ou Longuinho. Isso nos ensina que, independente das circunstâncias em que nós estamos na vida, nós precisamos estarmos disponíveis para acolhermos a graça de Deus. Quantas outras pessoas estavam ali, mas com seus corações duros, não abriram-se para a salvação. Mas Longuinho, ou Longinus, olhando para a cruz de Cristo, depois de transpassar o lado de Cristo e sair sangue e água, se deixou tocar pela graça de Deus. E diz a tradição que posteriormente foi martirizado. Que nós possamos também, na cruz da nossa vida, decidir a nossa salvação. E que sejamos corajosos de abandonar a nossa vida passada e abraçarmos Cristo, crucificado e ressuscitado, que nos trouxe a salvação. Mas nós queremos tratar do Evangelho que nós iremos refletir e meditar também no próximo domingo. Próximo domingo, dia 18 de outubro, a igreja celebra São Lucas, apóstolo e evangelista. Ao finalzinho eu vou dar alguns traços de quem foi São Lucas. Mas primeiro vamos tratar daquilo que é o mais importante, que é o seu Evangelho, que nos apresenta o nosso Salvador Jesus Cristo. O Evangelho do próximo domingo se encontra no evangelista Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 16. A sabedoria, estejamos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Disse Jesus: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: vi Satanás cair do céu como raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos no céu. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te,
porque assim foi do teu agrado. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Meu irmão, minha irmã, este trecho do Evangelho de São Lucas vai nos apresentar aqui Jesus primeiro nos dando um alerta. Jesus vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. Aqui é uma coisa muito simples de nós imaginarmos. Quem ouve um enviado, ouve aquele que mandou a mensagem. Se Jesus Cristo é o enviado por excelência do Pai, assim ele fala aquilo que é mensageiro do Pai. A palavra do Pai, que muito mais do que a palavra falada, é o próprio Cristo Jesus, o Logos, o Verbo encarnado. Não é o verbo enquanto simples nomenclatura, mas é o verbo, e isso é muito interessante porque é no mesmo sentido do nosso verbo no português, é aquilo que dá ação, é aquilo que faz acontecer. Cristo é o verbo, é a palavra do Pai que faz acontecer a salvação. Então, necessariamente, quem ouve Jesus Cristo, ouve o Pai. Quem ouve os discípulos de Jesus Cristo, ouve a Jesus Cristo e ouve ao Pai. Dá atenção a Jesus Cristo e dá atenção ao Pai. Mas estes mensageiros não podem anunciar aquilo que lhes convém. Eles devem anunciar aquilo dos quais eles são mensageiros. E o mensageiro, como eu sempre digo, deve ser fiel à mensagem que lhe foi confiada. Hoje em dia, eu acho que as crianças nem conhecem, mas na minha época de criança, existia uma brincadeira chamada telefone sem fio. Então eram várias crianças, quanto mais criança, mais legal era a brincadeira. Então a primeira criança falava uma coisa no ouvido da outra. E esta outra ia passando esta mensagem para o ouvido das outras. E assim sucessivamente. Até que a última tinha que falar em voz alta a mensagem que recebeu, e o primeiro que tinha passado a mensagem deveria dizer se era aquilo mesmo ou se não. Assim também acontece com os seguidores de Jesus Cristo. Cristo recebe a mensagem do Pai, do coração do Pai. Ele mesmo é a própria mensagem do Pai. E ele se transmite aos seus sucessores, aos apóstolos, aos discípulos, à igreja. E nós precisamos fazer ecoar esta voz, não a adaptando às circunstâncias do tempo, porque aí se entra a ideologia. Isto é muito perigoso. Como nós vemos, infelizmente, tão disseminado hoje no meio cristão as ideologias. Infelizmente, dentro de igrejas sérias, tradicionais. Mas nós precisamos transmitir aquilo que é verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já disse isso uma vez e torno a dizer. Neste ponto, o documento... Agora me veio 2 nomes de documento e eu me confundi. Verbum Domini e o outro documento, não me lembro agora. Perdi. Esqueci. Estou ficando esquecido. Vai dizer que tudo que nosso Pai e Senhor, Criador, deveria revelar, foi revelado na pessoa e na missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso não haveria mais nenhuma revelação nova. No entanto que eu já tinha explicado isso, as aparições de Nossa Senhora não trazem nenhuma revelação nova. E deve-se desconfiar de revelações e aparições de Nossa Senhora que trazem uma nova mensagem, uma nova revelação. Não, as mensagens sempre de Nossa Senhora, para ser acreditadas, devem ser alertas daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já havia anunciado. Convertei-vos, fazei penitência, buscai a oração. Isso. Então, quando nós vemos um que se diz seguidor de Jesus Cristo e anunciando algo que seja estranho à palavra de Deus, ao seu Evangelho, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque ali dentro existiu uma mescla da verdade de nosso Senhor
com aquilo que a pessoa queria dizer. Eu fico muito triste quando eu assisto celebrações e eu vejo sacerdotes, bispos, pastores, deturpando o sentido da palavra de Deus. E às vezes falam de tantas coisas que são supérfluas. E aí dizem que a igreja precisa estar politizada, a igreja precisa estar inserida no mundo. E aí eu acho interessante uma palavra que o Monsenhor Jonas Habib, fundador da Canção Nova, ele vai dizer que nós precisamos transformar o mundo pela palavra e não deixar o mundo transformar a palavra. E hoje nós vemos muito acontecendo isso. A igreja precisa se adaptar aos novos tempos. Não, nunca, jamais. A igreja não tem que se adaptar a tempo nenhum. O mundo que precisa se converter e se adaptar à palavra de Deus. Nós não podemos deixar que o mundo entranhe dentro da palavra de Deus e se torne a palavra de Deus mundana. Tire aquilo que ela tem de mais puro, de mais divino. Nós não podemos deturpar a palavra de Deus. E ai daquele, e é muito bonito, porque o livro do Apocalipse vai dizer uma coisa muito importante e que infelizmente muitos têm esquecido disso que o livro do Apocalipse vai dizer. Praticamente o último capítulo do livro do Apocalipse. Ô Jesus, meu dedo está escorregando, fica difícil. Capítulo 22, versículo 18 do livro do Apocalipse. Vai dizer o quê? Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele retirar alguma coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Ah, Senhor, mas esta palavra é muito pesada. E é interessante porque Jesus, quando ouve as pessoas dizerem isso, Senhor, esta palavra é muito pesada, quem pode suportá-la? Quando ele estava fazendo o discurso do pão da vida no Evangelho de João. Jesus não volta atrás. Jesus não adocica as suas palavras para que o povo possa... Ah, que palavra bonita, que palavra agradável, que palavra gostosa. Não, Jesus deixou que aquelas palavras pesadas batessem no coração do povo e aqueles que não quisessem se converter foram embora. No entanto, que vai dizer o livro do Evangelho de João, a partir daquele momento, muitos deixaram de seguir Jesus. E aí Jesus vira para os 12 e fala para eles, vocês também querem me deixar de seguir? E aí Pedro toma a dianteira e diz, não, Senhor. A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então nós precisamos guardar esta palavra. A igreja, como eu sempre falo e vou continuar repetindo, a igreja não é dona da palavra de Deus. A igreja é guardiã e mensageira da palavra. Então ela tem a obrigação, o dever de transmitir esta palavra que nos foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo, confiada aos seus sucessores, aos nossos bispos, ao Sagrado Magistério. Ela tem o dever, a obrigação de transmitir esta palavra na sua pureza e na sua integridade, tal e qual nosso Salvador lhe a transmitiu. Nós não podemos deturpar a palavra de Deus. E aí, continuando no Evangelho de Lucas, vai dizer assim que quem rejeita o mensageiro de Deus, rejeita o próprio Deus. Desde que esse mensageiro anuncie a palavra, como eu acabei de dizer, na sua integridade, na sua pureza, na sua verdade. Quem manipula a palavra, quem degenera a palavra, esse deve ser realmente excluído. Nós devemos fechar os nossos ouvidos para essas pessoas.
Nós vemos muitas igrejas por aí que deturpam a palavra de Deus. Adocicam a palavra para que o povo possa enganar melhor, mais fácil. Possa ser um enganado mais fácil. E aí vai dizer que os 72 voltaram felizes da vida, dizendo: Senhor, Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. E aí Jesus vai dar uma dica para eles sobre quem ele é. Ele vai dizer: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aí Jesus vai concluir: eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder dos inimigos. E aí Jesus dá aquela puxada de orelha que ninguém gosta, que muitos de nós achamos, às vezes falamos, igual os discípulos que eu acabei de citar do Evangelho de João: tua palavra é dura demais, Senhor. Jesus vai dizer: antes, ficai alegres, não porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Aqui vem um puxão de orelha para padre, para pastor, para seja lá quem for que se diz ministro de Deus e fica se arrotando vantagem. Porque eu faço exorcismo, porque eu expulso espíritos, porque isso, porque aquilo, porque na minha igreja tem milagres. Jesus vai dizer: não, vocês não devem ficar alegres por causa disso. Porque primeiro, vocês fazem isso no meu nome. Jesus vai dizer para nós: não é por causa do poder de vocês que vocês fazem esses milagres. Não é por causa dos méritos de vocês que vocês realizam estas obras. Por causa do meu nome. Eu vos dei poder para realizar estes milagres. Mas muito mais felizes vocês devem estar, porque os vossos nomes estão escritos no céu. E aqui eu entro numa coisa muito importante e muito delicada. Nós estamos vivendo tempos em que muitos buscam religiões de milagres. Muitos buscam religiões de curas e libertações mirabolantes, extravagantes, alarmantes. E é triste porque nós vemos pessoas de igreja, e aqui eu não digo fiéis, eu digo padres e bispos, falando que o povo vive uma fé, muitas pessoas querem viver uma fé simples, uma fé piedosa e até depreciativa, usam a expressão pietistas, uma religião devota, uma religião de novenas, de procissões, de terços, de ladainhas, uma religião de devoções a santos. E aí eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, estes ministros que se dizem da igreja querem que o povo viva uma religião do quê? De política? Que levanta bandeiras? Deus ajude que suscite mais e mais pessoas, mais e mais cristãos, católicos e ortodoxos, que vivam uma religião da piedade, uma religião que se dedica ao jejum, à abstinência, à oração, à caridade. Porque nós vemos, e aqui no Brasil principalmente, nós vemos uma religião entranhada de política. Como infelizmente nós vemos na última 12 de outubro, um arcebispo presidindo num dos maiores santuários do Brasil, tratando sobre política. E já não é a primeira vez. Todos os anos, o tema central da festa da padroeira é política. Quando o tema central deveria ser seguir a Cristo sob a guia de Maria. Seria muito mais bonito isso. Como Maria foi serva do Senhor, como Maria se dedicou ao plano da salvação de uma forma tão simples, tão singela. É isso que o povo quer escutar. O povo não quer escutar política. Depois a gente abre os comentários, a gente vê várias pessoas comentando, e não comentando, aprovando, batendo palma, dizendo: poxa, nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos ouvir
como seguir a palavra de Deus, nós queremos ouvir como Maria ouviu a palavra de Deus, a acolheu e a pôs em prática. Isso que nós queremos. Nós não queremos discursos políticos. Mas eu tenho certeza que vamos chamar de alienado. Olha, este padre não gosta de política. Eu não gosto mesmo de política. Não gosto de política. Política é um mal necessário. É um mal necessário. Mas voltando de novo para a palavra de Deus. Nós devemos nos alegrar não porque realizamos milagres e prodígios em nome de Jesus. Mas nós devemos nos alegrar porque os nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida. Essa deve ser a nossa verdadeira alegria. Esse deve ser o nosso verdadeiro itinerário de busca. E hoje nós vemos pessoas querendo descobrir como fazer milagres. E achei até livro, como realizar milagres em nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não é esse o sentido, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos batalhar nesta vida para que os nossos nomes estejam escritos no céu, na eternidade, para a eternidade. E não ficar nesta disputa de milagres. Igreja de fulano realiza milagres, igreja de ciclano. Nossa, padre fulano de tal é um padre exorcista, padre fulano de tal. Quem é exorcista de verdade não se alardeia desse ministério. Porque não é um ministério que lhe traga vanglória, é um ministério pesado. É um ministério de combate espiritual. Poucas pessoas entendem que quando é um exorcismo de verdade, um padre é verdadeiramente exorcista, até pastores, não vou desmerecer também as igrejas protestantes, quando ele realmente realiza obras em nome de Deus para a libertação das pessoas, não para a vanglória própria, para a autopromoção, o demônio depois vai atrás dessas pessoas para cobrar. Não é assim. Por isso que um padre exorcista tem uma vida de jejum, de oração, de abstinência, de recolhimento. Não fica alardeando aí pelos quatro ventos. Então nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus, fazer com que esta palavra assuma todas as dimensões do nosso ser, e muito mais do que ficarmos alegres porque realizamos milagres e prodígios, nós precisamos ficar alegres porque os nossos nomes estão escritos no céu. Padre João está falando? Não. Jesus está falando no Evangelho de hoje. Jesus está falando, lá no versículo 20. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E aí, naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. É muito bonita esta oração que o evangelista Lucas vai dizer que Jesus exultou no Espírito Santo. Ou seja, ele louvou a Deus Pai no Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. E ele faz essa oração bonita. Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Por que Jesus diz que o Pai escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos? Sabe por quê? Porque quando a pessoa está muito cheia, eu sou inteligente, eu sou sábio, está muito cheia de conhecimento, ela acha que todas as coisas para ela já não são novidades. E aí esquecem do ditado que diz: o bom sábio bem sabe que nada sabe. E o bom cristão é este, que se deixa
orientar pelo Espírito Santo de Deus, faz uma barreira contra as coisas que o mundo tenta lhe empurrar goela abaixo e busca esta fidelidade na palavra de Deus, que se alegra por saber que o seu nome está escrito no reino dos céus. E se coloca como pequeno, como humilde. Se nós pegamos toda a Sagrada Escritura, nós vamos ver que, digamos aí que 70% das manifestações de Deus foi a pessoas humildes. Davi era um pastor de ovelhas. Eliseu era um agricultor. Nós vamos ver Deus que chama pessoas. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Dos apóstolos, os que tinham um pouquinho melhor de formação ali, era Mateus, que era um cobrador de impostos, então tinha uma certa cultura. Talvez Tiago, filho de Alfeu. Lucas, nós sabemos que ele tinha uma boa formação, né? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho do resumo histórico de Lucas. Mas a maioria eram pessoas simples, pessoas sem muito estudo. Por quê? Porque Deus não acha no coração destas pessoas obstáculo para manifestar a sua vontade, a sua sabedoria, para se revelar. Porque quando Deus tenta se revelar a uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito sábia, eu não estou dizendo que Deus não faça isso. Estou querendo dizer que em pessoas muito inteligentes, muito cultas, muito sábias, muito cheias de intelectualismos, elas criam uma barreira, porque tudo elas vão querer entender. E nem tudo de Deus a gente entende. Mas a gente precisa acolher, como Nossa Senhora fez. Quando ela não entendeu, ela não compreendeu o mistério que lhe estava sendo revelado pelo anjo. Mas ela se deixou guiar pela vontade de Deus. Ela renunciou o seu intelectualismo e deixou-se guiar pela luz do Espírito Santo. E se apresentou como sendo a serva do Senhor. Como Daniel também, como Samuel também no templo, pequeno ainda, criança, ainda não entendendo muito bem as coisas, ele escuta Deus lhe chamar por 2 vezes, vai até Levi, não, esqueci o nome do sacerdote do templo, que estava dormindo, acorda ele e fala, eis que me chama, estou aqui. E aí o sacerdote, por isso que é muito importante pessoas que estejam iluminadas por Deus para nos ajudar a discernir as coisas, o sacerdote percebe que não era um sonho de Samuel. E aí ele fala para Samuel, a próxima vez que te chamarem, diga, Senhor, fala que o teu servo te escuta. No entanto que chamou a 3ª vez e Samuel se apresentou, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E aí Deus manifestou a ele a vontade dele. Uma criança. Por quê? Porque não cria barreiras, não fica tentando, com questões filosóficas e teológicas, tentar descobrir as coisas, mas simplesmente aceita, sem entender bem o que está acontecendo, mas aceita e se deixa guiar. Que nós sejamos assim. Que nós sejamos assim. Que nós nos aniquilemos e deixemos que Deus possa realizar a sua vontade em nós. Deus não vai fazer a vontade dele se nós não nos abrirmos a esta vontade. Que nós possamos sempre pedir a Deus que tenhamos esse discernimento, esta sabedoria, esta prudência, de se deixar guiar pelo Espírito dele. Que nós não nos alegremos e também não busquemos milagres, prodígios e portentos, curas e exorcismos,
mas que nós busquemos que os nossos nomes estejam escritos no céu. Que nós nos façamos pequenos e humildes para acolhermos e colocarmos em prática a vontade de Deus em nossas vidas. A exemplo de Nossa Senhora, a exemplo de São Longuinho, que nós celebramos hoje, de tantos outros santos e santas, que abriram mão da sua sabedoria mundana, da sua teologia, e se deixaram guiar pela verdadeira sabedoria, que não é ensinada nas escolas, nas universidades, pelos grandes mestres do mundo, mas que é revelada ao coração dos pequenos e humildes, daqueles que abrem mão de todo o seu conhecimento, de toda a sua vontade, para que Deus realize neles a sua obra. Que nós aprendamos deste Evangelho de hoje a não buscar grandes coisas por causa do nome de Jesus, mas que nós saibamos buscar a felicidade em os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Amém. Como eu tinha dito, no próximo domingo nós celebraremos São Lucas, né? São Lucas, ele era de origem síria, porque ele era da Antioquia da Síria, né? E ele era filho de pais pagãos, ele era pagão, mas que ao ouvir o Evangelho, o anúncio, acabou se convertendo ao cristianismo. Ele foi companheiro de São Paulo na sua segunda viagem a Roma e permaneceu do lado dele enquanto São Paulo estava prisioneiro ainda. E colaborou na propagação do Evangelho. Não mais o Evangelho como sendo propriedade somente do povo judeu, mas o Evangelho como se estendendo a todo o universo, a todo o mundo. Ele pregou na Galácia, no Egito e na Tebaida. Morreu na Bitínia aos 84 anos. Alguns, defendem este pensamento que São Lucas era um daqueles 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús e que tiveram encontro com Jesus ressuscitado e que só o reconheceram depois no partir do pão. A tradição lhe atribuiu o conhecimento da medicina. E também, ainda hoje existem muitos quadros pintados por São Lucas, que representa Nossa Senhora. Um dos quais é o da Odigítria, que se encontra em Constantinopla, além de outros também que depois chegaram em Roma, na Itália. Graças a ele temos o conhecimento de fatos como a anunciação do anjo a Nossa Senhora, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, o nascimento de Jesus com a adoração dos pastores. E um detalhe, o livro do Evangelho de São Lucas é tido como o único dos evangelhos, que ele é tido como o mais teológico dos evangelhos sinóticos. Vamos lembrar, evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas. Então estes são chamados evangelhos sinóticos, porque ele apresenta uma mesma visão sobre os fatos da vida de Jesus. A única diferença destes evangelhos é estas apresentações que eu acabei de dizer agora. A anunciação, visitação, nascimento de Jesus e a adoração dos pastores. E o Evangelho de Lucas também traz 3 cânticos. Do Novo Testamento é o único que nos apresenta 3 cânticos. O primeiro cântico é o do Magnífica, na Anunciação. Minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 46 a 55. O segundo cântico é o chamado Benedictus, que é bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. É o cântico colocado na boca
do profeta Zacarias, do pai de João Batista, né? E o terceiro cântico é chamado de Nunc Dimis, que é o colocado na boca do Simeão quando Nossa Senhora e São José vão apresentar o menino Jesus no templo. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Que nós rezamos nas vésperas, né, na oração de vésperas. Então, uma pinceladinha rápida do que foi São Lucas, né? Também há uma tradição pela qual São Lucas escreveu o livro dos Atos. Então essas são as contribuições que São Lucas deu a toda a cristandade, né? Dizem que ele era de bom estudo, porque o grego dele era um dos melhores dos que foram escritos no Evangelho. Detalhe que ele não escreveu o Evangelho dele para o povo judeu, ele escreveu para os povos pagãos. Por isso ele busca tão bem. E é muito bonito, se nós pegarmos o início do Evangelho dele, ele vai dizer que depois de outros terem escrito antes de mim, eu também me senti na obrigação de também escrever os relatos da vida de nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, depois de ter pesquisado, isso é interessante esse detalhe do início do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, depois de ter pesquisado minuciosamente, eis que vos escrevo este livro, ó Teófilo. Teófilo, não se sabe necessariamente se era uma pessoa ou se era um pseudo-nome abrangendo todo o cristianismo, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então nós podemos dizer aí que Lucas escreveu o seu evangelho para todos aqueles que queriam ser amigos de Deus. Que nós possamos pedir que São Lucas possa nos ajudar por sua intercessão e orações, junto com São Longuinho, para que nós possamos também sermos testemunhas de Cristo Senhor. Que nós possamos também não nos contentar de, como o passarinho que pega aquilo que a mãe vomita na sua boca, mas que nós sejamos maduros o suficiente de voarmos e podermos colher a palavra de Deus da fonte. Claro, com um coração dócil para aqueles que nós percebemos que são fiéis no anúncio do Evangelho e que não querem deturpar a palavra de Deus por esta ou por aquela ideologia ou por suas próprias quereres, por própria vontade. Nós vemos aí, infelizmente, muitos que hoje em dia colocam no púlpito aquilo que eles querem que os outros vivam, deturpando muito a palavra de Deus. E nós vemos aí São Lucas preocupado em nos transmitir, depois de ter pesquisado minuciosamente os fatos da vida de nosso Senhor. Dizem, uma tradição, que São Lucas conversou com Nossa Senhora para escrever o início do Evangelho. Porque tem fatos ali que somente Nossa Senhora poderia lhe contar, né? Eram coisas muito particulares, inclusive a própria anunciação, o nascimento. Então, por isso que São Lucas, eu acho que tem essa ligação tão bonita com Nossa Senhora. Ele quis representá-la, né? A gente vê aí, mas essas coisas de imagens, de ícones, é uma coisa bem posterior. São Lucas, no primeiro século do cristianismo, já quis representar Nossa Senhora. Que nós aprendamos com ele, então, este zelo pela verdade e para transmitir não o meu querer, mas o querer de Deus. Pensamos então a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, projetos e sonhos, sobre talvez alguma pessoa que você queira dedicar esta bênção, este momento de oração. Muito triste, nós estamos acompanhando aí pelos noticiários sacerdotes da Igreja Romana que foram assassinados aqui no Brasil, infelizmente, aqui em Minas, né? O sacerdote foi carbonizado. Gente, se quer roubar, rouba. Leva carro, leva celular, leva tudo. Mas não precisa matar, não precisa bater, não precisa...
triste, meu Deus, triste, triste. Eu estava lendo o testemunho de um companheiro deste padre que foi morto, que ele só tem 5 meses de padre. Foi ordenado depois de muita luta, de muito sofrimento, né? A maioria dos padres de nós somos ordenados depois de muita luta, de muito sofrimento, né? Só quem passa com seriedade pelo seminário sabe por isso que muita gente chora na hora da ordenação. E é muito triste a gente ver, né? Vamos rezar pelos nossos sacerdotes, vamos zelar pelos nossos sacerdotes. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que o demônio tem tomado muita força contra a Igreja de Cristo. E cada vez mais ele tenta derrubar a Igreja de Cristo e sujar a sua esposa imaculada, que é a Igreja. Ele não vai conseguir, porque as promessas de próprio Cristo é que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas nós precisamos, porque se acabarem os sacerdotes, o que será da Igreja? O corpo e o sangue de nosso Senhor. Mas Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E nós confiamos nessa promessa do Salvador. Rezemos então pelos nossos sacerdotes, pelos nossos seminaristas, religiosos e religiosas. Rezemos pelos nossos familiares, pelos nossos conhecidos, amigos, pelos doentes, enfermos, encarcerados, pelos viajantes, pelos nossos benfeitores. Que Deus olhe com misericórdia para as nossas necessidades e nos ensine que muito mais importante do que grandes milagres, igrejas cheias, é saber que os nossos nomes estão escritos no céu. A você, meu irmão, minha irmã, que rezou conosco, eu ofereço a minha bênção sacerdotal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da Tua puríssima e irrepreensível Santa Mãe, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pela intercessão das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, pela intercessão dos gloriosos apóstolos, pelas orações dos santos mártires, pelas orações de São Longuinho, de São Lucas, apóstolo e evangelista, que celebraremos no próximo domingo, dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim, Ana e de todos os teus santos, tende piedade de nós e salva-nos, tu que és bom e filântropo. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pelas orações de nosso Pai Arcebispo Metropolita, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que rezou conosco, nosso abraço. Esperamos por você amanhã. Rezaremos vésperas às 17h30, às 5h30 da tarde, se Deus quiser. Reze conosco aqui pela página da paróquia Nossa Senhora Faneromene. E nós ainda estamos na nossa campanha para a reforma da igreja. Nos ajude, entre aqui na página, veja direitinho o link para que você possa fazer a sua doação e nos ajudar. Presumo que infelizmente não vai dar para poder inaugurar a igreja em novembro, porque está difícil achar um vidraceiro que possa trabalhar. Está difícil. Então, mas mesmo assim a gente vai fazendo conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai fazendo aos poucos. Tudo para a honra e glória de Deus e salvação das almas.
Uma boa e abençoada noite a todos, na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. E nós nos vemos então amanhã, às 5h30 da tarde, para a nossa oração de vésperas da festa de São Lucas. No mais, fiquem com Deus, sob a proteção de Nossa Senhora.